Notícias do dia, ano 7, número 2232. Dia 30 de dezembro de 2022, sexta-feira. Datas comemorativas. Dia da criação do Vale do Aço, 1998. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 30 graus, Natal, Rio Grande do Norte. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,28. Valor do euro, em alta, R$ 5,63. Índice Bovespa, em baixo, 0,46%, 109.734 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,48%, valendo R$ 88.284,57. IPCA, em alta, 0,41%, novembro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 7 de dezembro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 309,63. Notícias nacionais. Governo muda norma para cobrar tributos sobre preços de transferência. Preços de transferência são formas de controlar operações comerciais entre empresas de um mesmo grupo que operem em diferentes países, estando sujeitas a diferentes regras tributárias. Decreto prevê licitações para concessão de transmissão de energia. Decreto privilegia novas licitações para substituir concessões de transmissão de energia elétrica em fim de vigência, no lugar da prorrogação de contratos já existentes. Decreto regulamenta documento eletrônico de transporte de cargas. Regulamentação é a principal iniciativa de transformação digital para o setor de transporte de cargas, incluindo caminhoneiros autônomos, diz a Secretaria-Geral da Presidência da República. Margem de crédito consignado para servidores públicos aumenta para 45%. Ao sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que reservava 5% do limite exclusivamente para amortizar despesas do cartão consignado de benefício. Presidente da FUNAI exonerado, Marcelo Xavier assumiu o comando da FUNAI em julho de 2019. Ele substituiu o general Franklin Berg Ribeiro de Freitas, que deixou o cargo em junho do mesmo ano. Portaria está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 29. Receita Federal pagou nesta quinta-feira, dia 29, R$ 903 milhões em restituição de imposto de renda. Foram contemplados 488.637 contribuintes no lote residual. O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração. Presidente eleito anuncia últimos 16 ministros do novo governo. O anúncio dos futuros ministros busca contemplar a formação de uma base de apoio mais robusta no Congresso, com a inclusão de nomes de partidos como PSD, MDB e União Brasil. Governo do Distrito Federal limita em 30 mil público que acompanhará a posse de Lula no Planalto. Mais de 50 reuniões envolvendo forças do Distrito Federal e federais foram feitas para garantir a segurança de autoridades, delegações estrangeiras e do público em geral. Operação Ano Novo nas estradas federais começou às 0 hora desta sexta-feira, dia 30. Operação Natal, da Polícia Rodoviária Federal, revela que houve redução de 65% nos acidentes graves, 82% no total de feridos e 38% em mortes registradas em relação ao mesmo período de 2021. Polícia prende 3 suspeitos de ato de vandalismo em Brasília. A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Operação Nero, cumpriram um total de 32 mandados, sendo 11 de prisão, no Distrito Federal e em 7 estados. Covid-19. Polícia Federal conclui inquérito sobre desinformação acerca de vacina. A delegada responsável pelo caso entendeu que o presidente Jair Bolsonaro cometeu contravenção ao provocar alarme e crime de incitação durante live em outubro de 2021. Incêndio consome loja no centro do Rio. Loja fica na Rua da Alfândega, na região de comércio popular conhecida como Saara. Bombeiros trabalharam no local. Com o apoio de um helicóptero, não houve vítimas. Bancos não vão abrir nesta sexta-feira, dia 30, nos dias em que as agências estiverem fechadas. Clientes poderão usar meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos e banco por telefone. Banco Central. Contas públicas fecham novembro com saldo negativo de R$ 20 bilhões. Nos 12 meses encerrados em novembro, foi registrado superávit primário de R$ 137,930 bilhões, equivalente a 1,41% do Produto Interno Bruto, PIB. Confiança de serviços cede 1,5 ponto em dezembro. Confiança do setor de serviços volta a registrar queda em dezembro e encerra o último trimestre do ano devolvendo ganhos obtidos no segundo e terceiro trimestres de 2022. Confiança do comércio fica estável em dezembro. Na métrica de médias móveis trimestrais, houve queda de 4,9 pontos, a segunda seguida após 8 meses consecutivos de resultados positivos. O índice foi divulgado nesta quinta-feira, dia 29, pelo IBRE-FGV.
Inflação dos aluguéis fecha o ano em 5,45%, segundo o coordenador dos índices de preços do Instituto, André Braz. Índice foi afetado pela aceleração no preço de alimentos na sexta, tanto para o produtor como para o consumidor. Ano de 2023 terá 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos. A medida é para cumprimento pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais. Réveillon no Rio esgota bilhetes de ida do metrô. Para quem vai a Copacabana na noite do dia 31, o metrô orienta a atenção para o total disponibilizado de bilhetes e recomenda a compra antecipada na Estação Carioca, Centro. Chega ao Rio o primeiro cruzeiro para Réveillon em Copacabana, na Orla. A virada do ano em Copacabana deve atrair cerca de 2,5 milhões de pessoas. Queima de fogos terá duração de 12 minutos. Distrito Federal retoma a festa da virada 2 anos após restrições da pandemia. População local e turistas que estiverem na cidade vão acompanhar a virada de ano com 50 artistas locais, que vão animar os palcos da festa nos dias 30 e 31 de dezembro. Esportes. Rei do futebol, Pelé morre aos 82 anos. Segundo o boletim médico do hospital, o astro do futebol faleceu em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. Pelé mudou os rumos do esporte mais popular do Brasil. O futebol brasileiro tem vários personagens, porém, nenhum deles teve o protagonismo de Edson Arantes do Nascimento que, pela trajetória de glórias e gols nos gramados, acabou sendo aclamado como o rei do futebol. Estrelas da última Copa do Mundo lamentam morte de Pelé. Jogadores como os brasileiros Neymar e Richarlison, o argentino Messi, o português Cristiano Ronaldo e o francês Mbappé expressaram a admiração pelo rei do futebol. New York Times, Le Monde e outros jornais reverenciam Pelé. Imprensa estrangeira destaca a carreira do atleta, único a conquistar 3 Copas do Mundo, em 1958, 1962 e 1970. Para o argentino Clarín, Pelé foi a primeira grande estrela mundial do futebol. Velório de Pelé será realizado na Vila Belmiro. O evento aberto ao público terá início às 10 horas da próxima segunda-feira, dia 2. A cerimônia seguirá até às 10 horas de terça-feira, dia 3, quando será realizado o cortejo pelas ruas de Santos. São Silvestre é prova que todo brasileiro sonha vencer, diz atleta. A última vez que o Brasil chegou ao topo da prova foi em 2010, com a vitória de Marilson Gomes dos Santos. No feminino, foi em 2006, com Lucélia Pérez. Notícias internacionais. Rússia dispara mais de 120 mísseis contra a Ucrânia e deixa quase metade de Kiev sem energia. Explosões na capital ucraniana feriram pelo menos 3 pessoas. Em Lviv, 90% dos moradores estão no escuro, segundo o prefeito. Ucrânia derruba mais de 50 mísseis russos em nova série de ataques em várias partes do país. Em Kiev, mais de 40% da população está sem energia. Muitas pessoas e animais domésticos se abrigam em estações de metrô. Jato militar chinês quase atinge avião norte-americano, diz a autoridade dos Estados Unidos. Aeronaves chegaram a ficar a apenas 6 metros de distância uma da outra, incidente que ocorreu em 21 de dezembro. Mortes por Covid na China sobem para 9 mil por dia, diz a empresa Airfinity em comunicado. A empresa afirma que usa modelagem com base em dados das províncias chinesas antes da implantação de recentes mudanças nos casos de notificação. Dados do governo chinês apontam para apenas 10 mortes desde 7 de dezembro, quando foram alteradas as políticas de saúde. Incêndio em túnel na Coreia do Sul deixa pelo menos 5 mortos e 37 feridos. De acordo com as primeiras investigações, fogo teria começado após a colisão entre um caminhão e um ônibus. Incêndio de grandes proporções em cassino no Camboja deixa ao menos 19 mortos e 30 feridos. Em registros nas redes sociais é possível ver pessoas pulando do prédio para escapar das chamas. Irã faz manobras militares perto do Estreito de Hormuz. Exercício começou na noite desta quinta-feira, dia 29, e envolve desde infantaria, submarinos e navios, a bombardeiros estratégicos. Novo governo de Netanyahu é aprovado pelo Parlamento de Israel. Um total de 63 dos 120 membros do Knesset votaram a favor do projeto governamental do presidente israelense. Governo italiano endurece regras para resgate de imigrantes. Decreto determina que navios de instituições caridade devem solicitar um porto e voltar logo após o resgate, em vez de permanecer no mar à procura de outros migrantes. Nevasca deixou 61 mortos nos Estados Unidos, aponta novo balanço. Pelo menos 39 óbitos ocorreram no condado de Erie, nordeste norte-americano, onde fica a cidade de Buffalo. Quase 4 mil voos são cancelados nos Estados Unidos após tempestade. Mais de 55% das partidas que não ocorrerão são da companhia aérea Southwest, que foi cobrada pelo governo norte-americano. Morcegos congelados são resgatados por ONG no Texas, Estados Unidos. Animais, que sofreram com as baixas temperaturas do inverno norte-americano, receberam cuidados e foram soltos em seguida.
Bolívia prende Luiz Fernando Camacho, o último governador de oposição no país, principal opositor de Luiz Arce, foi articulador do movimento levou à renúncia de Evo Morales em 2019. A acusação é que ele promoveu protestos regionais contra o adiamento do censo populacional boliviano. Museu no Chile recupera esculturas tomadas pela ditadura de Pinochet, com peso entre 1 e 3 toneladas. Obras de mármore são reproduções de peças clássicas emblemáticas da Grécia Antiga. Vaticano. Papa Emérito Bento XVI segue em estado grave, mas estável. Bento está sendo cuidado em um antigo convento no Vaticano, onde vive desde 2013. O Papa Francisco renovou seu pedido para que rezem por ele, informou o porta-voz Matteo Bruni. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1352, é eleito Papa Inocêncio VI. Em 1922, o Conselho dos Sovietes cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1927, é aberta a primeira linha de metrô japonesa, em Tóquio. Em 1972, Guerra do Vietnã, os Estados Unidos suspendem os pesados bombardeios ao Vietnã do Norte. Em 1973, o Vaticano e Israel estabelecem relações diplomáticas. Em 2004, incêndio na discoteca República Cromanhon em Buenos Aires mata 194 pessoas e deixa mais de 950 feridos. Em 2006, o ex-presidente do Iraque, Saddam Hussein, é executado. Em 2019, reabertura da ponte Hercílio Luz na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, após 28 anos de reforma. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.